Olá, nós estamos ao vivo. É um prazer imenso estar aqui, Ednilson e Dinair. Eu estou num momento bem feliz porque vocês estão aqui nesse momento. Para mim é uma honra imensa recebê-los e eu tenho certeza que todos. Ah, meu Deus, o que aconteceu? Deu um apagão. E eu tenho certeza que todos os companheiros da rede vão gostar muito da nossa conversa hoje. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Ednilson, e, na sequência, a Dinair também se apresentasse. Então, eu sou Edenilson, eu sou formado em Normal Superior. Eu tenho pós-graduação em Educação Especial. Também eu sou especialista em bilinguismo, língua de sinais e português. E também eu sou especialista no espectro do autismo. Também eu sou qualificado pelo ProLibras e concluí o mestrado na área de educação. Agora eu estou fazendo grupo de pesquisa também no doutorado na Tuiuti, ainda estou fazendo minha pesquisa, vou ingressar no mestrado provavelmente no mês de julho ou agosto, né, no doutorado, desculpe, e estou compartilhando minhas opiniões, as políticas sobre inclusão, principalmente relacionada à pessoa surda. E eu trabalho, né? Eu trabalho há 15 anos já em escolas. Eu trabalhei no CEDAP, que é um polo da área de surdez. Eu trabalhei com surdos há muitos anos como professor. Eu trabalho na prefeitura, né? Na área de ensino especial e agora eu estou na secretaria do TEA, que é o Transtorno Espectro Autistas, né? Estou dando cursos de 50 horas para os professores, divulgando a língua de sinais, né? Que é bom que eles saibam, porque eles podem ter alunos surdos também. E também eu trabalho como professor na Universidade Unespar, ali em Paranaguá, já há 10 anos. Eu sou concursado há 10 anos. E também eu participo do NESP, né? Que é o Núcleo de Educação Especial, onde eu dou aconselhamento para os professores, para os alunos, e também os alunos com deficiência, né? Que estão ali para eles se sentirem mais abraçados, né? Para eles darem opiniões, compartilharem conosco a sua deficiência, os problemas e os avanços que eles conseguem. É isso. Agora eu gostaria que a Yolanda falasse. Que bom, Então, que bom. Eu sou formada em pedagogia, eu também sou formada em letras, eu tenho pós-graduações em sociologia, filosofia e também eu sou bilíngue em português e a língua de sinais. Eu tenho mestrado em desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento territorial sustentável, onde na minha tese, na minha conclusão, eu falei do surdo dentro da sociedade. Agora eu estou fazendo doutorado em teoria literária, para motivar, né, esse grupo, os surdos, a comunidade, a ler e a gostar da literatura, porque nós já temos também a literatura surda. Né? E o professor Edenilson, ele não falou que a conclusão dele de mestrado é toda baseada nas políticas de inclusão das pessoas com deficiência. Pois é, eu Então, acompanhei.
Eu acompanhei um pouco o trabalho do Ednilson, ele foi o meu aluno predileto lá no programa, na pesquisa em educação. Foi um momento muito, muito interessante e nós tivemos muitas discussões interessantes naquele momento, e aí eu acompanhava um pouco ele e a orientadora, a professora Rita de Cássia, que era orientadora do Ednilson. Então, eu tenho certeza, eu não encontrei a dissertação, mas eu tenho certeza absoluta que é um trabalho extraordinário. Então, hoje, a ideia é que a gente possa discutir um pouquinho as questões específicas das políticas públicas relacionadas aos deficientes físicos e aos portadores de deficiência, e até para esclarecer os termos. São deficientes físicos, são portadores de deficiência, como é que nós hoje... porque essa discussão avançou durante muito tempo. E, na sequência, nós vamos discutir, eu quero que vocês falem um pouquinho desse maravilhoso texto que eu encontrei, escrito por você, Ednilson, pela professora Dinair, que tem muito a ver com aquilo que eu pesquiso, e eu vou fazer um curso, inclusive, no mês de maio, que é sobre a questão da espacialidade na educação. E eu gostei demais do texto, achei ele maravilhoso, que é a socioeconomia territorial da comunidade surda no litoral do Paraná, Brasil. Eu adorei o texto e acho que a gente pode conversar um pouco, além da sua dissertação e das pesquisas da professora Dinair, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre esse texto, porque ele dá lastro para a nossa conversa. E quero de novo dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, tanto com você quanto com a professora Dinair. É um orgulho imenso. Então, vocês fale um pouco da tua pesquisa, Ednilson, de conclusão da dissertação. Então, a minha pesquisa é baseada nas políticas, né, no estudo do aluno surdo aqui em Paranaguá, do primeiro ano ao nono ano, então no ensino fundamental. Como a ação dos professores, qual era a formação desses professores? Eles sabiam língua de sinais ou eles não sabiam língua de sinais? Qual era a atitude deles dentro da sala com os alunos? Porque eles trabalhavam com alunos que eram fluentes em língua de sinais. E como foi essa experiência com o surdo? Eles eram professores bilíngues? Eu tinha essas dúvidas e queria saber, mas eu fiquei muito feliz em saber que os professores, eles entrando lá, os que não eram bilíngues, eles lutavam para aprender o curso, para se profissionar cada vez mais. Eles não paravam, eles continuavam tendo cursos de formações, eles liam bastante textos a respeito, iam para Curitiba fazer formação, e eles respeitavam as pessoas com deficiência, principalmente os surdos que tinham lá. Lá eles se sentem incluídos dentro da sociedade, eles não são diferentes. A deficiência ali, ela não é o objetivo principal. Ali eles se sentem incluídos. E ali eles conseguem, sim, serem capazes e desenvolverem. Eles saem como alunos muito bons, capazes. Eles percebem, eles conhecem a Libras desde pequena. Nós temos alunos lá do pré que não conhecem nenhuma língua, eles entram lá sem a primeira língua. E daí eles começam a desenvolver e aprendem, junto com a primeira língua, que é a Libras, até a segunda língua, que é muito importante, o português na escrita, porque alguns surdos, eles não aceitam falar, mas nós estamos lutando, eu estou com um sentimento agora por esse último decreto, o 10.502, que é um risco agora para a nossa classe, que nós lutamos
tanto para o estudo da inclusão. Está difícil de aceitar, porque a própria escola, ela pode optar entre escolher um aluno com deficiência ou não. E esse aluno ser segregado a uma sala especial. Então, é essa o meu maior medo. Seria muito importante continuar ainda com a inclusão dentro das escolas. Eu acho que você tem toda a razão, e a rede Urgências da Educação, ela tem o nome, é para tentar repensar e discutir este momento obscuro que nós estamos vivendo em termos de políticas educacionais. Ao retirar o direito da criança participar de uma sala comum, né, onde todos vão estar ali, incluindo, isso faz muita diferença para a vida, não só da criança, mas para a vida das outras pessoas. A criança com deficiência, qualquer tipo, qualquer que seja, ela nos ensina superação, não é, Edmilson? E ao ensinar superação, nós temos uma grande possibilidade de aprendermos juntos. Então, nós temos discutido isso bastante dentro dos cursos e da rede, exatamente pela necessidade, né, de apoiar a sociedade e principalmente os avanços que nós tivemos a partir de 1991, com a primeira lei, como vocês colocam no texto. Então, quando essas questões são bastante aflitivas, e eu acho que a gente precisa produzir textos, a gente precisa discutir isso mais abertamente, para que o impacto disso não seja um retrocesso, né? Quando nós avaliamos, por exemplo, as escolas cívico-militares, eu fiz um levantamento em Curitiba e em 5 municípios da região metropolitana, serão quase 20 mil pessoas atingidas. E alunos do ensino médio e do ensino fundamental e dos anos iniciais. Mas da educação de jovens e adultos, são mais de 600 crianças que serão atingidas com as escolas cívico-militares, porque elas não serão assumidas, essas crianças não poderão estar nessas escolas. Então, eu acho que são questões urgentes, né, que nós precisamos discutir. É verdade, porque é verdade, porque é a partir da inclusão, do contato entre as pessoas, da inclusão na sociedade, que eles vão se sentir cidadão de direito. Porque no momento que você faz a segregação, você separa grupos, aí não vai haver mais a inclusão. Então, essa luta, os movimentos surdos, que eles têm ido para Brasília, têm lutado, porque os surdos, principalmente o professor Edenilson, ele é politizado. E é essa luta dele e da comunidade surda brasileira. Então, eles se sentiram que eles perderam anos de luta pelos seus direitos. Então, é assim que eles têm se sentido nos dias de hoje, que houve uma segregação. Antes, as escolas, eles tinham o direito deles, era claro. Eles podiam ficar lá, eles tinham o direito de escolher o lugar deles. Eu tenho no texto também uma palavra do Amartya Sen. Só que assim, ele foi uma pessoa que ele desenvolveu, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Uhum. O IDH, ele foi criado, né, para haver uma inclusão. Só que no momento que foi criado o IDH, não foi pensado para pessoas deficientes. Foi criada uma sociedade onde não tinha deficiência, não tinha pessoas surdas. Um lugar profissional, mas que não eram surdos. E na nossa luta, na nossa pesquisa, é que é através
do ensino, através da escola, com o apoio da família, que essa família, ela não esconda a pessoa com deficiência dentro de casa, isolada. Que essa pessoa vá ter um futuro. Essa a nossa posição, que ele tem direito de ser um profissional. A luta nossa hoje da socioeconomia, que é através da educação, que ele aprenda verdadeiramente e já tenha esse contato com as pessoas ouvintes. Por quê? Para que vá acostumando a ter essa presença junto, para eles poderem partilhar junto. A inclusão não é pôr uma pessoa no lugar e falar, você está incluso. Não, é ele participar de todas as coisas. E quando ele entrar no mercado profissional de trabalho, ele sinta assim, que ele está incluído, porque ele estudou. O surdo agora, ele não é analfabeto. Eles são professores, eles são pedagogos, eles estão estudando, eles estão ingressando numa educação superior. Às vezes, eles demoram, mas demoram por quê para terminar uma faculdade? Porque falta aquele olhar de inclusão atitudinal, falta um intérprete, falta, como o professor está falando, acessibilidade para que dê a ele a oportunidade de continuar estudando. Eu até gostaria que o professor Edenilson explicasse um pouquinho da vida dele, da infância dele. Se tivesse um momento para... Ele pode explicar, porque daí vocês vão sentir o que ele viveu. Perfeito. Então, com a idade... Eu nasci ouvinte, mas com a idade de 6 anos, eu tive sarampo, mas a minha mãe não sabia ainda o que tinha acontecido. E me levou para a escola. Daí eu fui estudar na escola, né, comecei na escola, aí a professora na sala, eu era aluno, ela compartilhava com os alunos, ela me chamava para que eu lesse o alfabeto ainda, né, nós estava sendo alfabetizado, mas eu não entendia o que ela estava pedindo. E eu tentava falar alguma coisa, as crianças davam risada, caçoavam, faziam bullying comigo, e eu ficava muito triste com isso. Eu chegava em casa, falava, mãe, eu não quero ir para a escola. Minha mãe ficava muito brava, aflita comigo, e falava, não, você vai para a escola. E o primeiro ano foi muito triste. Aí eu gostava muito de desenhar, desenhava junto com meu irmão. Eu falei, não vou mais para a escola, mas como minha irmã tinha paciência e me ensinava, aí eu perguntei, poxa, mãe, eu vou voltar para a escola. E ela me colocou novamente, foi em outra escola, uma escola mais longe da minha casa, porque ela achava que o problema era na escola. Aí eu fui para uma escola chamada Hugo. Aí fui lá, estava estudando, eu estava muito feliz por estar na escola junto, não estava mais sozinho, eu até ia sozinho para a escola, né? Eu ia sozinho com meu irmão, né? Ia lá, mas as pessoas continuavam a me olhar e falavam, não, você tem um problema, você não consegue ler, você não fala certo, você tem dificuldade. Até que uma prima minha, que era professora, chamou a minha mãe. E daí elas conversaram junto com a professora. Olha, mãe, ele deve ter algum problema. Eu não sei o que ele tem, mas ele deve ter algum problema. Aí, quando chegou em casa, minha mãe conversou com meu pai, né, junto com a minha prima, e eles me levaram para Curitiba, me levaram num médico em Curitiba. Aí o médico fez os exames, né, minha prima também estava lá, e
o médico pediu que ele me levasse numa fono. E daí eu fui atestado como surdo. Então, até então, a minha mãe, dos 6 anos aos 9, ela não percebeu que era surdo. E mesmo assim, daí o que ela fez? Ela me colocou no SEDAP. Eu fui entrar no SEDAP, na escola Nídia Moreira Garcês. Aí cheguei lá e não tinha uma língua. E daí todo mundo falava com as mãos, eu achava muito estranha. Eu mal oralizava, então eu era muito diferente. E as freiras, na época que dava aula, né? Nossa, eu sofria muito, porque o que aconteceu comigo, elas amavam minha mão, elas forçavam que eu oralizasse, eu tinha muitas dores de garganta forte, sofri, mas hoje eu agradeço, porque eu precisava daquela fase de sofrimento ali, porque senão não seria quem eu sou hoje. Mas antes era proibido falar em língua de sinais. A lei só veio em 2002. A liberação da Libra só aconteceu em 2002. Quando chegou a lei, tudo mudou na minha vida, tudo melhorou. Mas foi através da comunidade surda que fez isso mudar. Aí eu senti o que era ter inclusão na minha vida. Mas daí eu fui para o 5º ano, eu passei para o 5º ano, tive que sair do SEDAP, do Nídia Moreira Garcês. E na escola, no 5º ano, não tinha intérprete. Aí começou tudo de novo, as pessoas me olharem estranho, eu estudava à tarde, de manhã eu ia para a Nídia Moreira Garcês pedir um apoio pedagógico, e à tarde, então eu estudava 2 vezes, porque durante a sala, à tarde, eu não entendia nada, então era o dia inteiro de estudo para conseguir. Aí eu consegui fazer o ensino médio, as professoras me ajudaram muito, mas elas não sabiam Libras, mas continuava indo na Nídia Moreira Garcês para ter o apoio, então eu estudava o dia inteiro para conseguir, porque eu não tinha uma intérprete ainda. Os alunos às vezes vinham, tentavam me explicar, me passavam um texto, eu mostrava, mas não tinha intérprete, era o português é minha segunda língua. Então, eu comecei a fazer amizade com algumas alunas que eram intérpretes, que estavam aprendendo Libras. E foi assim que eu consegui acabar o ensino médio. Aí, na faculdade, eu fui querer fazer o vestibular. Eu fui tentar. Mas a minha família falou, não acredito, larga, para com isso, é difícil, desista, você não vai conseguir. Eu teimei, eu falei, eu vou fazer, eu vou tentar. Aí, na prova, não, daí eu consegui que uma intérprete me acompanhasse, ela me explicou. Aí eu consegui passar no vestibular, eu fiquei muito feliz. Eu mostrei para o meu irmão não acreditava, ele falava que eu não ia conseguir. Nessa hora, quem se calou e ficou surdo foi ele. Eu fiquei feliz por ter conseguido, por não ter aceitado essa dúvida deles. E daí eu fiz na pós eu fiz com grupos de intérpretes também, que me auxiliaram, porque não tinham ainda a profissão de intérprete. Eu participei de concurso da prefeitura, e eu passei, e não tinha intérpretes. E eu também passei no estado. Eu não tinha intérprete, passei por uma banca onde não tinha intérprete. E só tinha, eu concorri depois com 2 pessoas na banca, na faculdade, uma era ouvinte, eu era surdo. Eu estava muito preocupado, mas eu estudei, e no meu tema que foi apresentado, eu tirei 10. Eu estudei todas as leis. Daí, só que o que? Não tinha intérprete, eu fiquei preocupado, eu tinha quase 9 salas para dar aula, e tinha problema de comunicação, e fonemas, e gramática, e eu pensava, como eu vou passar isso para os meus alunos?
Eu não sabia como avaliar, se eles iam reprovar ou se eles iam passar de ano, mas daí eu consegui. E eu fui avaliado com a nota 9,6 como professor. Eu conseguia me explicar com eles. Então, foram vitórias e eu ficava muito feliz nesse momento. Então, eu sempre eu estudava de madrugada. Era 3 horas da manhã, não importava o dia, eu estava estudando. Nas férias eu estudava. Não foi fácil. Qualquer momento, olha, eu trabalhava, mas eu voltava. Eu tinha que ler muito, estudar muito, porque não tinha intérprete ainda. Então, aí eu fiquei pensando, né? Eu vou tentar o mestrado. Aí eu tentei na IFPR, né? Tentei o mestrado lá. Eu passei as 2 fases. Na terceira fase, na banca, daí só tinham 20 vagas. Eu era o número 21. E daí eles chamaram e não me chamaram, daí eu fiquei para reserva. Eu tentava, daí eu queria aquele lugar, não chamaram 10, depois chamaram 15, daí eu falei, larguei. Não, vou tentar outra coisa. Vou tentar na Tuiuti. Fiz a pesquisa, era na área da educação. Eu fui lá para Tuiuti, fiz a prova e passei. Nossa, outra conquista na minha vida. Fiz muita amizade com as professoras, são muito especial para mim, gostei, adorei, amei compartilhar lá minhas experiências. Foi difícil, puxaram minha orelha, pegaram no meu pé, mas olha, eu ia às vezes tremendo, mas eu consegui essa conquista, eu permaneci. E eu consegui. Hoje, olha, hoje eu sou um mestre. E eu estou tentando o doutorado, eu já estou participando do grupo de pesquisa. Agora, em julho, eu vou tentar. E eu sou muito feliz. Uma coisa que ele esqueceu de mencionar é que ele começou a trabalhar na faculdade e mesmo na prefeitura e não tinha intérprete. A lei aconteceu depois de 2010, que oficializou o profissional intérprete aqui no Brasil. Então, essas lutas é muito nova, é tudo muito novo. Então, essas pesquisas que nós estamos fazendo é muito importante, porque as pessoas, às vezes, olha assim, daí a gente fala na pesquisa, é importante aprender a Libras, ou a língua de sinais, porque Libras é a língua Libras que tem a americana, tem a chinesa, tem a japonesa, tem diversos países, a Libras, mas cada um com a sua língua. Agora, a língua de sinais, essa é brasileira. E nós temos que lutar, porque nós fazemos curso em Paranaguá, e sei que tem em Curitiba e nos outros estados, porque o professor, ele precisa saber Libras, língua de sinais, porque é a segunda língua brasileira, é nossa. Mas, às vezes, as pessoas falam, mas eu nunca senti necessidade que precisava. Mas por quê? Mas eu nunca tive contato. Mas, às vezes, a pessoa surda já apareceu na vida dela. Mas, às vezes, ela se tornou invisível. Porque foi uma pessoa que entrou num banco, quieta, que entrou no médico, quieta, que copiava as atitudes dos outros. Davam risada? O surdo ria também. Então, o surdo hoje, ele não quer ser um copista. Ele não quer ser um copista. Por quê?
Ele é capaz. Ele é só surdo. E nós precisamos saber que a surdez não acontece porque pegou rubéola. A velhice também acontece a surdez. E nós estamos lutando, principalmente lá na faculdade, Unespar, nós vamos abrir curso para maior idade. Porque os idosos, eles também querem se socializar. E é um grupo muito importante, porque eles viajam, eles estudam. Os velhinhos não ficam mais em casa fazendo crochê, tricô, cuidando dos netinhos. Não, eles querem viajar. Então, eles estão aprendendo mais a língua de sinais. Ó, nós temos um grupo de viagem com as senhoras que viajam com a gente, às vezes, e elas ficam curiosas, perguntando os sinais. E é bem legal, nós estamos ensinando eles. Quando a gente viaja junto, é bem legal. Então, é assim. Então, é esse sócio-desenvolvimento. Porque as liberdades subjetivas, você já tem. Você tem uma família, você teve a educação. Mas esses instrumentais, que é as políticas que você precisa lutar, que é aquela educação além do básico, a educação superior. E é o direito de ter uma profissão que corresponda à sua educação. Porque antigamente o surdo ficava o quê? Nas fábricas, em linha de produção. Porque era um trabalho repetitivo. Ou eles ficavam escondidos nos depósitos. Agora não. Agora ele quer estar na frente. Agora o surdo, ele quer ser mostrado. Ele quer mostrar que ele é capaz. Ele está como professor numa faculdade. Ele não está mais escondido numa biblioteca, arrumando livros. Ele está na frente, na sala de aula, ensinando. Hoje, em Paranaguá, nós temos uma vereadora que é surda, a Isabelle. Então, e ela está lutando pelas nossas leis, como disse o Ednilson. Então, eu hoje em Paranaguá, eu sou o primeiro surdo. Eu fui o primeiro surdo a ser professor. Eu abri. Hoje no CEDAP tem vários surdos. Eu comecei a chamar os meus amigos. Vamos lá, vamos se formar, vamos fazer faculdade. Os surdos agora, nós temos surdos fazendo magistério, temos surdos na faculdade, temos surdos fazendo matemática. Eu fico emocionado. Eles copiaram a minha luta. Eles me usaram como exemplo. Não vamos ficar em casa trancado. Paranaguá agora tem vários surdos que são professores já. Foi uma conquista. Sábado, anteontem. O meu pai estava escutando no rádio e eles estavam falando que o filho dele, eu tinha mestrado, o primeiro surdo a ter mestrado em Paranaguá. E o meu pai estava chorando. Ele veio e falou para mim que escutou. Eu nem sabia de nada que estavam falando do meu nome, que as pessoas de Paranaguá estavam comentando. Eu fiquei muito feliz. Então, e o meu pai já é velhinho, e eu era o filho que ele pensava que não ia acontecer nada, porque eu era surdo. Ouvindo vocês, eu fico com duas sensações. A primeira é que eu estou inteirinha arrepiada. Todinha arrepiada, emocionada, quase chorando aqui. E a segunda é que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de formiguinha, sabe, Ednilson? É um tentar todos os dias, é um buscar todos os dias.
e nós temos a grata felicidade de ter o Jacob no nosso grupo e na nossa rede. O Jacob é um sujeito sensacional, você ia amar conhecê-lo. Dá para você olhar a live que ele fez aqui com a gente. Ele é um homem negro, ele é imigrante, ele veio para o Brasil ainda criança e ele é cego. E ele seguiu o teu caminho. Ele fez educação física, inimaginável, né? Ele fez educação física, aí ele fez mestrado em bioética na PUC. Então, vocês são sensacionais, vocês são uma escola de vida para todos nós, né? Eu acho que o papel da rede é isso, não é trazer discussões prontas e acabadas. Nós estamos aqui e é um trabalho voluntário, as pessoas participam voluntariamente, não há o nosso compromisso é com o conhecimento, com a construção do conhecimento, para que professores, para que pais, para que alunos do ensino médio, para que estudantes de licenciatura consigam olhar os exemplos e dizerem, olha, eu posso, né? Eu preciso lutar para manter as políticas públicas funcionando e não retrocedendo para que todos os tipos de deficiente, o surdo, o cadeirante, o cego, as múltiplas deficiências, possam avançar e seguir se sentindo dignamente representado na sociedade. Então, eu estou muito honrada com o teu depoimento, com a tua fala aqui, e muito emocionada, né? Porque a história de cada um de nós, ela é específica, mas quando é uma história de superação, porque para chegar e superar alguns limites, é preciso que a gente tenha uma força interior muito grande, né? Eu costumo dizer que quando o coração manda, né, quando o coração dá uma ordem, não tem como voltar atrás, né? Porque é o coração que está nos guiando, né? Ele está dizendo vai, vai, né? E você, o nosso amigo Jacob e tantos outros colegas são testemunhas, né, desse processo que a gente está vivendo. E eu estou muito orgulhosa de ter você aqui, de você ter aceito o meu convite de participar aqui, e de muitos professores, né, que têm estado aqui conosco, fazendo as lives, alunos de mestrados, alunos que já concluíram mestrado, alunos que já fizeram doutorado, professores que estão na educação básica, que estão no ensino superior, que estão em pós-doutorado. Então, aqui é bem eclético. E pessoas que são representativas da comunidade, né? E aí, eu acho que era importante a gente pensar, antes de entrar na parte mais teórica, que eu vou chegar lá, eu queria que você me dissesse, Ednildo, porque eu conversando com a Dinaíra, ela já me disse uma coisa muito séria e importante. Ela disse que, eu falei, nossa, eu estou muito orgulhosa de você estar aqui com a gente, Dinaíra. E ela me disse, dar voz a uma pessoa é transformador. E eu queria que você me falasse um pouco dessa tua relação com a Dinair. Bom, é muito boa, nós estamos juntas, faz tempo que ela é minha intérprete, nós temos contato praticamente o dia inteiro, nós praticamos, estudamos, pesquisamos juntos, ela está acostumada, nós dois tentamos mestrado juntos, então nós reprovamos juntos, então nós estamos sempre juntos, fizemos em lugares diferentes, mas devido ao trabalho, né, nós estamos sempre unidos e nós pretendemos assim, né, tá sempre pesquisando, fazendo experiências, né, e não existe menor ou maior, não, nós somos iguais, e isso que mostra, né, ela como intérprete, acontece às vezes, nós já tivemos
alguns problemas das pessoas se sentirem mal na presença, daí a Yolanda sempre está explicando, e nós fizemos o curso, ela foi minha aluna no curso. Ela foi, e quando ela foi fazer a proficiência, ela reprovou. Aí eu falei, não, deixa para lá, tenta de novo. É direito de você reprovar, mas é direito de passar também. Daí eu falei, não, vamos aprimorar a Libras. Daí ela sempre me apoia, ela falou, olha, vamos ter que ter conhecimento. Você vai passar, vai tentar a faculdade, vai conseguir. Então, ela está sempre junto. Nós somos iguais, não existe superior nem inferior. Não existe. Nós somos iguais. Eu sou a pessoa surda, ela é a pessoa ouvinte, mas nós somos iguais. Então, são experiências. Então, lá na Unespar, nós trabalhamos juntos na faculdade. Ela é a minha intérprete, então nós temos formados vários alunos lá. Nós fazemos curso lá para os alunos, é gratuito. Daí a gente motiva os alunos, saíram do ensino médio, vocês precisam do certificado da faculdade. Então, nós damos curso para eles, motivamos os alunos. Eu falo muito sério com os alunos. Eu percebo que, às vezes, os alunos são bons, às vezes tem alunos que vai no curso e são muito bons também na Libras. Aí eu falo, vamos passar no curso lá da FENEIS, vamos ser intérpretes para o futuro, vamos estudar. Então, eu sempre apoio. E a Yolanda, às vezes, aí não é só coisas boas, às vezes a gente discute, a gente briga mesmo. E ficamos firmes, mas nós já estamos acostumados um com o outro, e seguimos assim, sempre juntos, um apoiando o outro. Maravilha, maravilha. E você, Dinair, qual é a tua relação com o Edmilson? Ednilson. Só para Então, esclarecer, a Dinair é Dinair Yolanda. Então, por isso que o Edmilson se refere a ela como Yolanda e eu chamo ela de Dinair. é que eu tenho esses dois nomes, né? É que Dinair era o nome da minha mãe. Mas minha mãe era uma pessoa muito representativa, então eu achava que Dinair só para ela, eu dava para ela. Então eu era a Yolanda. Então sempre foi assim. Então, eu trabalhava como cabeleireira. E no meu salão eu recebia várias pessoas surdas que vinham, porque eu arrumava noivas. Então, elas iam casar, elas vinham no meu trabalho. E daí eu arrumava, daí eu tinha vontade de ter comunicação, porque não tinha comunicação, mas eu senti que precisava ter comunicação. Aí eu comecei a ter dores no braço, dores na mão, porque eu estava com lesão por movimento repetitivo. Aí, uma amiga nossa, a Eunice, que também é intérprete, hoje também, ela era aluna do Edenilson. Ela falou, vamos aprender Libras. Aí eu falei, mas será dela? Ela disse assim, é bom pro teu problema de dor, vai parar. Verdade, parou. Mas daí eu passei a gostar da língua de sinais. E o Edenilson, ele era o meu professor. Aí, o que aconteceu? E Edenilson também, no começo eu era cabeleireira, né? E eu comecei a ter problema de audição. A minha audição começou a diminuir. Eu fui no médico e o médico falou que eu já tinha perdido 30% da audição bilateral. Aí eu continuei trabalhando. E em um ano eu perdi mais 10%. Então chegou a 40%. Hoje, eu sou DA, porque eu tinha e perdi a audição. Então, a minha audição é pouca. O Edenilson é surdo. Eu sou deficiente auditiva. Aí, o meu marido
me motivou também, vai fazer pedagogia. Aí a Anice, o Edenilson, né, também, vamos fazer faculdade. Daí eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer Libras, aí fiz em Curitiba FENES, eu reprovei, como ele falou, aí eu vim chorando, desci a serra de van, chorando, ele falou, calma, tenta de novo. Aí eu fui de novo, daí reprovei novamente. Aí eu fui na terceira vez, eu consegui passar. Aí de lá, eu venho fazendo curso de bilinguismo, de língua de sinais, eu me profissionalizei, aí eu fiz letras, e fui me desenvolvendo, daí eles falaram, vamos fazer pós, vamos fazer pós. Vamos fazer mestrado, vamos fazer mestrado. E daí foi assim. Então, nós sempre estamos fazendo, motivando, e a família é importante. Hoje, a família, igual a família do Edenilson, me motiva. Mas a minha família também, o meu marido me motivou muito. Ele que pesquisa, abriu vaga, abriu concurso, daí eu já aviso também o Edenilson. Então a gente está sempre nesse contato. Vamos. Às vezes, eu não quero mais, por que eu entrei? Estou cansado. Não, continua. Então a família também, ela tem um papel importante. Porque às vezes eu falo também no meu texto, que às vezes o que acontece? A família, ela se adapta. Se ela tem um filho ou uma filha deficiente físico, ela adapta a casa. Ela coloca rampa, ela coloca barra no chuveiro, ela diminui o tamanho dos móveis. Mas quando o filho é surdo, às vezes a família, ela precisa, mas às vezes ela não consegue se adaptar. Por quê? É todo um contexto de uma língua diferente. Então ela precisa ter essa necessidade. Porque igual o SEDAP, aqui em Paranaguá, para as famílias, eles dão apoio, os cursos são gratuitos. Então, é uma luta que, às vezes, é o que as professoras falam, mas eu nunca senti necessidade de aprender Libras. Mas um dia pode ter um aluno surdo dentro da sua sala. E uma coisa muito importante aos professores, é um aviso. O aluno não é aluno da intérprete. O intérprete, ele é um canal de comunicação. Só. A regência é do professor. O aluno é do professor. Então, um aviso, até me arrepia, eu fico emocionada quando eu falo. Quando o professor entrar numa sala de aula e ver que ele tem um aluno surdo, fale, se não souber Libras, fale na frente dele, bom dia. Todo dia, porque ele espera que o professor fale com ele. E às vezes não acontece. Verdade, né, Denilson? Então, às vezes não chega a ser uma reclamação, mas ele quer ser visto. Ele não quer ser uma pessoa invisível. A inclusão está ali. Ele já está incluso, pronto e acabado. Não. Ele quer uma inclusão participativa. Ele quer uma inclusão atitudinal. Ele quer uma inclusão em que ele participe. Chame eles em grupo. Coloque ele. Ele quer se sentir de inclusão. Mas não é só na escola. Ele quer no profissional. Que às vezes a empresa aquela parte da lei de cotas. Cotas. Esse é o sinal de cotas. A lei de cotas, é o que o Edenilson está falando ali. Se não respeitar, leva multa. Então, a empresa é obrigada a chamar a pessoa com deficiência.
Mas na nossa pesquisa, nós percebemos o quê? Ah, você tem, a gente ia nas empresas lá. Ah, você tem profissional com deficiência? Ah, temos. Aí a gente perguntava qual deficiência? Faltava um olho, usava às vezes só um parcial de deficiência física. Daí a gente perguntava onde está o cadeirante, o cego, o surdo. Aí nós percebemos que às vezes as cotas não tinha tanta justiça. A lei é clara, mas ela é obedecida. O Edenilson ele tem lutado e tem continuado firme nessa posição da justiça. Porque, ó, ele quando entrou na Unespar, ele percebeu muitas coisas que às vezes as pessoas passam os dias e não se percebe. Ele sempre está pedindo, ó, falta faixa na escada. Ah, olha a rampa, tem que estar sempre arrumadinha. Então, os alunos têm dado apoio. Quando ele entrou lá, ele fez um movimento lá, na luta, para ter um intérprete, porque é direito dele, está na lei. Então, eles prepararam tudo. Hoje está uma beleza, está tudo preparado, tudo certinho. Para baixa visão também, para baixa visão, faixas refletivas, temos também. Olha, ele percebe também que na faculdade Tuiuti, onde ele fez o mestrado, ele olhou, tem as faixas, tem tudo lá, tudo preparado. No banheiro ele ficou admirado. Então, é um direito da pessoa com deficiência. E ela tem que lutar. Ela tem que lutar por seus direitos. A acessibilidade, para ela se sentir que ela participa do sócio-desenvolvimento. Então, é essa participação, é ele não estar ali, ele estar participando, ele ser um sujeito participante de tudo. Perfeito. Vocês agora há pouco mencionaram a questão da última lei que inviabiliza a permanência do deficiente nas salas regulares. É um processo de. Nós estamos retrocedendo aos direitos conquistados, não é? Então, eu queria que vocês fizessem um pouco essa construção da legislação de 91, porque você mencionou 91, mencionou 2002, mencionou 2010 e também mencionou agora, né, a nova legislação. Então, eu queria que vocês fizessem de forma simplificada, claro, né, por conta da nossa condição, mas que você pudesse fazer uma linha do tempo sobre a questão das políticas públicas para os deficientes. Daí, professor Denilson ou eu? Vocês dois podem fazer uma dobradinha. Ah, tá. Então vamos lá. Um ajuda o outro, fazem um jogral. Então vamos lá. Então, a primeira começou com a lei da Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela já dava direito a todas as crianças a ter educação. Mas ela não falava da inclusão, mas ela dava direito. Então, todas entrava todo mundo. Entrava o deficiente e o não deficiente, entrava todos. Então, só que era igual, mas não tinha equidade, tinha igualdade. E nós precisávamos de equidade. Aí, então, depois começou também uma lei importante
Uma lei importante foi as diretrizes básicas, né, da educação. Ele gosta muito de falar de 96, né, que dava igualdade de condição. Mas para a pessoa deficiente ainda não era o correto. Por quê? Exemplo, uma pessoa baixinha e uma pessoa alta, elas não vão ter a mesma visão. Então, você precisa, para dar igualdade para ela, você ofertar algo a mais para dar a condição dela poder ver na igualdade. Então, faltava a equidade na educação. Aí, depois, teve os planos nacionais, os PNE. E daí, quando chegou os PNEs, principalmente do 2001, que foi até 2011, eles começaram a perceber que necessitava de uma melhoria de qualidade na área da educação. Então, foi aí que eles perceberam que inclusão não é estar, e sim participar. Que daí começaram a perceber. Hein, Deus, quer falar? Então, aí a lei de 1997 também, né? Que antigamente o surdo ele tinha que ser oralizado apenas. E as pessoas, mesmo quando veio a lei de 2002, ainda não respeitava essa lei. E precisava mostrar, a gente precisava mostrar essa lei, que nós tínhamos direito. As pessoas conheciam a Libras, a língua de sinais brasileira, elas sabiam, mas não se faziam. Então, nós estamos com 19 anos da lei de Libras. 19 anos. E nós só temos intérpretes agora em 2010, tem 11 anos só. De 2010 para cá. E então, tudo está sendo lutas. E o bilinguismo, por o professor ser bilíngue, também nós lutamos, foi toda uma luta, a lei para o professor. E agora, no ano passado, infelizmente, o presidente Bolsonaro, o que ele faz com a inclusão? Ele faz uma segregação. Como que isso pode acontecer? Que lei é essa? Como que os professores aceitaram? Isso aí não combina com inclusão. Infelizmente, presidente Bolsonaro, você isso aí não concorda de jeito nenhum, é uma discordância. A inclusão, o contato, foi por isso que nós lutamos, que é melhor. Os professores agora eles podem escolher, a escola pode escolher, eu não quero junto, eu não quero deficiente junto. Como que isso? Quebrou todo um pacto de um movimento que a gente estava fazendo. Eu acredito que se continuar assim, futuramente vamos ter problemas, mas vamos continuar lutando. Nós queremos votar, nós temos direito, nós temos poder no voto. E nós vamos lutar pela inclusão. Nós não aceitamos essa situação. Você concorda, Maria Cristina? Você concorda com o que o presidente Bolsonaro fez nesse decreto? Olha, a rede tem sido um espaço sensacional, porque eu tenho tido oportunidade de verbalizar a minha indignação com esse governo, e, sobretudo, na pandemia. Né? Eu fui para a rua dizer ele não. Né? Nós tínhamos opção, nós tínhamos vários candidatos a presidente, e eu fui à rua dizer ele não. Eu já sabia que isso ia acontecer antes mesmo das eleições. Então, eu estou tão indignada quanto você, Ednilson.
muito indignada. Porque quando vocês começam a fazer essa narrativa da política pública, eu tenho trabalhado muito e discutido muito com os professores a questão da BNCC, por isso nós estamos fazendo esses debates agora, que é pensando a questão da diversidade e inclusão. E aí nós estamos pensando na diversidade territorial, que nós já vamos falar sobre isso, na questão da diversidade cultural, na questão da diversidade religiosa, de gênero e sexual, da imensa diversidade que há sobre as várias formas de deficiência. Então, nós precisamos pensar que a educação ela foi convertida. Nós não temos mais na Base Nacional Comum Curricular direito à educação. Nós temos agora direito à aprendizagem, que são coisas muito diferentes. E vocês pontuam muito bem isso, quando vocês falam que a Constituição já tinha lá garantido nela toda essa relação de direitos garantidos, de direitos à educação. E aí, todas as outras legislações foram dando especificidade aos direitos, não é, Ednilson? E essas especificidades que foram dando não era para particularizar uma forma de educação, ao contrário, era para ampliar a diversidade em todas as suas formas e a inclusão de todas as suas formas. Por isso, nós começamos a pensar nessa possibilidade de construir esse momento sobre os diálogos de saberes e a partir da diversidade e inclusão. Então, nós precisamos pensar nas inúmeras possibilidades do que é diversidade, o que é inclusão, o que é equidade e o que é igualdade. Né? Então, a gente precisa trazer esses temas para o debate para ajudar a nossa sociedade a pensar. Isso é um passo de cada vez, né? É um passo de formiguinha, é lento, mas eu penso que o momento que nós estamos vivendo é histórico. E vocês estarem aqui é dizer para mim assim, eu estou me comprometendo historicamente com o meu tempo e com o meu espaço. Porque quando nós pensamos que temos possibilidade de reagir e de ajudar o outro, esse espaço é perfeito. Porque nós não estamos nos omitindo, nós estamos aqui dizendo aquilo que nos incomoda no processo de formação da sociedade brasileira. E não ter inclusão, não ter o deficiente na sala de aula, seja ele deficiente visual, seja ele cego, seja ele cadeirante, não importa. Ele precisa estar na sala de aula como um direito à educação, não direito à aprendizagem. Ele tem a questão do direito à educação já daria a ele direito da aprendizagem. Né? Então, são muitas questões que faz com que a gente tenha uma angústia nesse momento. E isso tudo ficou muito mais exacerbado com a perspectiva da pandemia, não é? Isso exacerbou-se muito essa relação, né? E nós discutimos isso já muitas vezes, né, Edmilson? A gente precisa pensar o processo de globalização como fábula ou como uma nova consciência universal, né? Então, quando a gente constrói essa consciência universal, é porque a gente construiu, como você e a Dinair disseram, consciência política. A gente conseguiu ter uma consciência de como é a relação que se constrói diretamente a partir de políticas públicas. E aí, dentro das políticas públicas, está o que vocês colocaram lá no texto de vocês. Né? A perspectiva territorial da comunidade é fundamental, porque sem que a comunidade se sinta parte, se sinta pertencer, ou da empresa onde ela trabalha, ou do município ou da escola onde ela estuda, a relação de pertencimento, porque o território ele é material, físico, concreto, mas ele também é imaterial, porque as nossas relações de pertencimento, eles se dão a partir do território da cultura, da construção da identidade. E é preciso que respeite a identidade do pescador, do quilombola, do indígena, do deficiente, seja lá qual for, do professor que está hoje extremamente
desqualificado na sociedade brasileira, não é? Então, o nosso papel aqui, e eu fico feliz demais, Edmilson, por você ter aceitado o convite, e você também, Dinair, por ter aceitado o convite para a gente vir fazer essa discussão, dada a importância histórica deste momento, por conta de uma concepção política ultra neoliberal, por conta de um momento da pandemia, né, de uma epidemia sanitária que está colocando em risco hoje quase 400 mil brasileiros e no mundo todo. Então, eu acho que nós precisamos fechar a nossa conversa pensando um pouquinho nessa questão que vocês colocam sobre a questão territorial. E nós podemos pensar as políticas territoriais como planejamento do território ou gestão de conflito. Aí nós teríamos o território como meio, né? Com políticas setoriais, especificamente. Aí nós também podemos pensar o território como fim, né, que são as políticas estratégicas e intersetoriais articuladas. Aí nós vamos ter a política de desenvolvimento regional, consórcio de segurança alimentar, desenvolvimento local. Essa é uma outra forma de política. Aí também nós podemos pensar o território como regulação, né? Pensar ali a questão da norma de se estabelecer normas de uso desse território. Mas o território que nos interessa, e hoje mais do que em qualquer outro momento, é o território de direito. Né? E por isso eu fiquei tão feliz de ler o texto de vocês, que é o território de direito, e é o território imaterial e o território material. Porque o que é o território? Eles são as relações, né? O território é relação, e é relação relacional, sempre que a gente fala sobre as questões de vida, né? Nós vivemos de uma forma relacional. As nossas relações é que nos fazem pertencer ou não pertencer a um determinado território, né? Seja ele dentro da empresa, seja ele na sala de aula, seja na escola como um todo. Então, essa relação do território como direito é fundamental, né? E aí nós precisamos buscar essas condições para áreas demarcadas de quilombo, para educação, garantias da educação do campo, da educação ambiental, da educação para qualquer tipo de deficiência. E aí eu acho que vocês falam de uma forma muito lúcida da questão da igualdade e da equidade, que são dois conceitos diferentes, mas fundamentais para a gente conseguir entender o que vai acontecer com os processos de equidade se essa lei absurda proposta pelo governo quiser realmente retirar os deficientes da sala de aula, daquilo que se tem hoje chamado como junto da normalidade. Ninguém é normal numa determinada perspectiva, né? Perfeito, eu concordo muito com a tua fala. Que concordo bom. Mesmo. É que o que é ser normal, né? Exatamente. O que é? Nós somos pessoas, seres humanos diferentes. Cada um tem sua particularidade. O Edenilson, a única coisa que muda é a nossa cultura. Mas todos nós somos normais. Um precisa respeitar o outro. A base é o respeito entre as pessoas. Você veja, os animais, eles cada um são diferentes, mas eles convivem num espaço, num único espaço no mundo. Então, agora nós são todos diferentes, mas tem que conviver. E a nossa mente, nós como somos sujeitos pensantes, nós temos que perceber que nós temos algo importante em cada um. Então, a segregação não é a melhor ideia. Perfeito,
Perfeito, adorei a fala de vocês e eu queria que vocês, antes da gente terminar, que vocês falassem sobre a conclusão desse maravilhoso texto que vocês fizeram, Socioeconomia Territorial da Comunidade Surda no Litoral do Estado do Paraná. Eu vou pôr o link depois ali no nosso chat, para quem quiser ler, que eu acho que ele é um texto extraordinário, feito tanto pela Dinair como pelo Ednilson, e eu fiquei muito, muito orgulhosa de ler esse texto e a gente poder conversar um pouquinho com ele. Então, esse texto foi baseado no nosso problema de pesquisa. Ter a comunidade surda como pessoas, como seres humanos que querem socializar. E, principalmente, eles têm o direito que a lei precisa ser respeitada, porque é o direito dele, que é a partir desses direitos, dele ir participar numa empresa, de ser um profissional, que ele vai ter a liberdade de participar dessa sociedade como um sujeito que tem a sua cultura própria, que precisa ser respeitada também. Porque, às vezes, antigamente, quando veio a lei do intérprete, criou uma outra situação problemática, porque eles olhavam a pessoa surda, na hora de contratar, eles pensavam que encarecia, porque eles tinham que pagar 2 salários. O salário para a pessoa surda e o salário para o intérprete. Mas o que aconteceu de bom? Forçou que várias empresas, hoje, elas ensinaram os próprios trabalhadores a aprenderem a língua de sinais. Então, forçou aquela situação. E que para a comunidade surda foi uma coisa boa. Então, e esse lugar, o meio, a influência do meio. Então, os surdos, a comunidade dos surdos, ela tem que aparecer, ela tem que estar representada, ela tem que estar presente nesse meio. Para quê? Para influenciar. Porque daí aparece a necessidade das pessoas de aprenderem Libras. Hoje, na nossa universidade Unespar, nós temos alunos surdos. E os outros alunos, ouvintes, eles sentem vontade e necessidade de aprender a língua de sinais. Por quê? Porque o sujeito surdo, hoje, ele está dentro de uma universidade. Então, cria-se a necessidade da pessoa se comunicar, que antes tinha bloqueio de comunicação. Hoje tem a necessidade da comunicação. Porque ele vai ver a pessoa, ele vai cutucar aquele aluno para pedir alguma coisa, para perguntar algo, e ele não sabe a Libras. Então, ele sente a necessidade. Hoje cria-se uma necessidade. Mas por quê? Porque tem a inclusão. Porque a faculdade aceitou a diferença. Ó, antes quando só tinha 2 intérpretes, né? 2 intérpretes para toda a faculdade, todo lugar. Então, eu via que meus alunos tinham vontade de aprender Libras, tinham vontade de conversar comigo ou com os outros demais alunos surdos que tinham lá. Então, foi nessa oportunidade que nós abrimos o curso. Então, hoje eles têm contato. Hoje a gente anda pela faculdade e observa pessoas conversando com os surdos, quando era antes da pandemia. E eles continuam cursando o curso de Libras. E mesmo vão para cursos particulares de Libras, né, que nós temos lá em Paranaguá, da ISA. Então, eles entram nos cursos para aprender. Mas por quê? Não é só para trabalhar, para ser intérprete futuramente, para conversar com os surdos. Porque os surdos hoje estão inseridos. Eles estão inseridos nas faculdades. A comunidade surda é vigente lá. Então, eles têm o contato, eles têm os seus pares.
Então, esse compartilhamento com os pares, com os demais alunos, isso cria o desejo de aprender a língua de sinais, o desejo de ter contato, de se relacionar. Então, seria a influência do meio. Porque eu acredito que se não tivessem surdos, alunos lá, mesmo com um único professor, não teria vontade de aprender. Mas como colocaram lá os sujeitos surdos, aí cria-se a necessidade de aprender Libras. Como o sujeito cadeirante, que cria a necessidade de ter uma rampa, do cego, de ter demarcações nas paredes para ele poder se locomover, no piso, aquele piso tátil. Nós temos lá alunos com transtorno espectro autista, que está fazendo faculdade de letras. Então, muitas vezes, como eu participo do grupo do NESP, que é o Núcleo de Educação Especial, nós ficamos preocupados, entramos na sala e já tentamos perceber se tem algum aluno que precisa. Então, o núcleo trabalha assim, o nosso NESP. Ele trabalha assim, para dar apoio a esse aluno. Eu percebo, chamo, vamos lá conversar, vamos lá na nossa salinha, vamos lá, vamos rever os seus direitos. E o que está acontecendo? Nós percebemos, às vezes, tem aluno que não se declara surdo, mas ele usa aparelho, chamamos ele lá também. Olha, você tem os seus direitos, vamos ver. Problema com baixa visão. Não, você tem direito de ter um material ampliado. Então, é esse o nosso trabalho, a sustentabilidade, dar sustentabilidade para que esse surdo permaneça na universidade. Maravilha. Eu vou aproveitar aqui para ler algumas questões que colocaram no chat aqui, porque acho que tem coisa muito legal aqui. Tem a Renata Burgo participando, agradecendo muito pela presença, o Leandro Souza dizendo obrigado. Tem muita gente agradecendo aqui a possibilidade. A Renata concorda que é um absurdo a mudança na lei. O Armando está dizendo boa noite, o tema é sensacional, é muito importante, são os esclarecimentos que nos trazem. A Maru Machado diz, maravilhoso o seu estudo, e grandes contribuições aos educadores e alunos do nosso litoral. Parabéns, Ednilson. O Leandro diz, quando fornecemos acessibilidade e todos o processo de aprendizagem, melhora para todos. Também todas as adaptações potencializam as trocas. A Patrícia Schelp, ela está dizendo para você, Edmilson, querido, um abraço. A Maru diz, agora aqui, com o apoio da rede e contribuição de todos para todo o Brasil. Gratidão, professor. O Armando diz, parabéns pela luta e sua força extraordinária. A Maru também diz, linda história de superação. Não pare. Edmilson, o céu é o limite. O Leandro também diz, que muitas portas sejam abertas com a expansão da acessibilidade e das políticas públicas. Ainda temos muito que avançar para garantir o direito, o acesso e a permanência. A Sueli Veiga, ela diz, meu marido tem problema de audição por conta do trabalho. É muito difícil falar baixinho com ele. A Renata diz, como professora, nunca tive aluno surdo em sala, mas fui atrás de curso, porque considero realmente uma segunda língua e que eu quero ter o direito de me comunicar com surdo. A Maru também diz, fantástico, que orgulho para nós, paranaense, ter você lá como professor, como o primeiro surdo da Unespar, né, de Paranaguá. Para nós isso é maravilhoso, Denilson.
O Armando também diz, a sua luta valoriza, valorosa, é emocionante demais. Mantenha sempre essa força e dignidade. A Nayana diz, maravilhosos. É, e aí ainda há uma, uma menção da Maru que menciona: é preciso resgatar a valorização da diversidade e da arte e da filosofia dentro da escola. Vivemos um processo de exclusão, não só das diferenças humanas, mas da reflexão sobre as mesmas, né? Então a gente tem aí algumas questões fundamentais. E aí a professora Maru faz um comentário aqui, né? Ela pergunta: que tal um curso de Libras oferecido pela rede? Aí eu tenho que saber se vocês não querem ajudar a contribuir com esse curso. Olha, beleza. Podemos pensar nisso, sim. Um Quero curso ajudar, de, sim, a alcançar mais pessoas a aprenderem a língua de sinais. um curso de Libras online seria maravilhoso, não é? É verdade. Bom, minha gente, eu só tenho a agradecer. Eu queria que vocês deixassem aí as palavras finais de vocês, porque a gente costuma fazer 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia no máximo. Então, eu vou abrir um espaço para que vocês possam conversar e fazer as suas considerações finais, porque eu acho que foi um momento muito, muito importante, e agradecer, né, Ednilson, a tua disponibilidade e trazer essa mulher maravilhosa ainda para junto de nós. Então, eu estou bem feliz, muitíssimo agradecida a vocês dois pela oportunidade de ouvir histórias tão emocionantes e da importância, né, das lutas e das políticas em relação às deficiências, em relação aos avanços que conquistou, e principalmente pelo o engajamento dos surdos brasileiros. Eu acho que foi o engajamento dos surdos que deu oportunidade de avanços incríveis na sociedade brasileira em relação ao surdo. Ainda nós precisamos avançar mais, né? Mas dentro desse processo, eu acho que a contribuição que cada um está dando, principalmente na pandemia, é fundamental para que a gente possa, devagarinho, construindo uma outra sociedade. Muitíssimo obrigado, Dinair e Yolanda. Muitíssimo obrigado, Ednilson. E eu deixo a vocês aí à vontade para terminar, né, a conversa, a nossa conversa hoje. Olha, primeiramente eu agradeço a professora Maria Cristina, agradeço a todos que estão presentes na live hoje, e as pessoas, hoje eu acho que eu consegui provar que apesar, mesmo sendo surdo, tem vitórias. Tirem a tristeza e lutem, quebrem barreiras, vençam. Se continuem em pé lutando, mesmo que percam, mesmo que o caminho seja estreito, quebrem as barreiras e sejam felizes. Lutem, a vitória tarda, mas chega. E eu peço que Deus abençoe a todos e continuem firme. Muito obrigado. Eu queria deixar uma fala de Amartya Sen, que ele fala que o desenvolvimento, ele consiste em tirar as privações e dar liberdade e não limites e oportunidade para as pessoas poderem mostrar que elas são capazes. Eliminando essas barreiras, elas vão construir um desenvolvimento, um sócio-desenvolvimento melhor para as pessoas. Ele fala não só do surdo, porque o texto dele não era para pessoas surdas, mas
adaptando, ele serve perfeitamente, porque ele fala das minorias, dos índios, dos indianos, ele fala do povo, da comunidade humilde, das pessoas que vivem em comunidades, favelas, então, de pessoas que não têm oportunidade, mas se elas tiverem liberdade, elas vão romper os limites. Então, são pessoas criativas que querem liberar. Então, nesse desenvolvimento, que o meio possa influenciar e não abafar. E nunca aceite você não pode. Nunca aceite, você não pode. Por quê? Vocês são capazes de tudo. Precisa ter vontade. Vontade de vencer. E que ele falou, e mostrem para as pessoas que falaram que você não podia fazer. Prova que você consegue e você terá vitória. Perfeito. Eu só quero terminar aqui lendo um trechinho. Eu gosto muito desse livro do Paulo Freire, Educação e Mudança. Eu acho que ele fala muito dessa discussão que vocês trazem esta noite aqui para nós. É um livro que a gente precisa reler, ler e reler. E ele vai fazer uma discussão sobre amor e desamor. E ele diz assim: o amor é uma tarefa do sujeito. É falso dizer que o amor não espera retribuição. O amor é uma intercomunicação íntima de duas consciências que se respeitam. Cada um tem o outro como sujeito do seu amor. Não se trata de apropriar-se do outro. Nesta sociedade, há uma ânsia de impor-se aos demais, numa espécie de chantagem de amor. Isso é uma distorção do amor. Quem ama, o faz amando, os defeitos e as qualidades do amado. Ama-se na medida em que se busca comunicação, integração, a partir da comunicação com os demais. Não há educação sem amor. O amor implica a luta contra o egoísmo. Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar. Não há educação imposta, como não há amor imposto. Quem não ama não compreende o próximo, não o respeita. Não há educação do medo. Nada se pode temer da educação quando se ama. É lindo, não é? Paulo Freire. Então, um abraço. Estou toda arrepiada de novo. Obrigado pelo convite, Maria Cristina, nós agradecemos. Tá? Eu é que agradeço. Muito boa esse seminário, essa live, foi muito bom. Foi um prazer, ele falou bem assim, conheço ao vivo. Gosto muito de você, Maria Cristina. Eu também. Gosto muito de você, te acompanho nas redes e espero que a gente possa fazer outros momentos juntos. Já acho vocês parte da nossa rede. Beleza, nós também. Muito obrigada. Um beijo grande. Depois, Edmilson, se você puder colocar o link da tua dissertação, você também, se tiver mais material, colocar na live, porque ela fica disponível lá no Facebook da rede. Aí vocês podem colocar lá o link da tua dissertação e eu já coloquei do texto, tá bom? Beijo grande. Muito obrigada. Tudo de bom.